E aí galera, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui com a Isabela. Trabalha lá na VUP e ela vai trazer algumas dicas bem valiosas hoje sobre LinkedIn aqui pra gente. E ela aceitou o nosso convite aqui do Colab, ela se mostrou muito aberta e eu tenho certeza que as dicas que ela vai trazer aqui, que ela vai falar um pouco e mostrar, são super valiosas. Então a gente tem que ficar muito atento. E agora eu vou abrir para ela se apresentar um pouco. Ei, gente, tudo bem? Queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, né? Meu nome é Isabela, eu sou IT Recruiter Evangelista aqui na VUP, então atualmente eu não faço mais tantas vagas, eu sou mais focada em produzir conteúdo, tanto para as pessoas desenvolvedoras que estão procurando uma nova oportunidade, quanto as pessoas recrutadoras que querem ter uma formação em IT Recruitment, né? Então, meu foco é esse. Vim aqui, né, a convite do pessoal da Colab, para falar um pouquinho sobre o LinkedIn, passar algumas dicas, né, porque a gente sabe que muita gente fica confusa em como montar o melhor perfil. Então, eu separei umas dicas para vocês, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, muita gente tem dúvida se o LinkedIn é realmente uma ferramenta para a gente ter um foco maior em buscar vagas, né? A gente precisa se concentrar só nas páginas de trabalho conosco, as páginas de carreira? Não. O LinkedIn é até mais fácil, né? Então, por exemplo, você viu uma vaga ali que a recrutadora ou o recrutador publicou, você já candidata no link e chama a pessoa, né? Então, eu sempre defendo nós da VUP também, uma postura mais proativa dos candidatos, principalmente quando você está começando, né? Você precisa ter uma postura um pouco mais proativa, né? Que é chamar a recrutadora, eu vi essa vaga aqui, Isabela, achei interessante, o que você pode me falar da empresa? E você pode ter certeza, tem uma lista de 100 pessoas que candidataram na vaga X. Se você foi o único que foi o proativo ou proativa que entrou em contato, né, com a empresa, diretamente com a pessoa que está recrutando ali pelo LinkedIn, você já está um pouco na frente. Então, já consegue marcar ali na hora, analisar o seu perfil, marcar na hora lá uma entrevista. Então, isso é um ponto muito legal. Por isso que é importante que a gente tenha as informações necessárias no LinkedIn, né? É claro que a gente da VUP, por exemplo, eu não excluo um candidato se ele tiver o perfil incompleto, só que tem um limite de incompleto que o perfil precisa estar. Eu preciso entender Sim. pelo menos qual tecnologia essa pessoa está trabalhando no momento. Senão não tem como a gente fazer o hunting, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para poder mostrar como que a gente procura as pessoas desenvolvedoras para uma vaga quando a gente faz o hunting pelo LinkedIn, tá? E aí vocês vão ver por que é importante ter um LinkedIn bem estruturado, tá? É... Tá aparecendo a tela? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá, então vou lá. Bom, esse aqui é o meu LinkedIn. Então, antes de fazer o hunting, eu acho importante a gente falar sobre a estruturação do seu perfil, né? Então, por exemplo, é muito importante. No meu caso, eu tenho o plano de fundo, a minha capa do LinkedIn é da empresa que eu trabalho, que no caso é a VUP. Mas foca em, por exemplo, eu vi já várias pessoas desenvolvedoras que têm aquelas capas de código, Sim. é legal também, mas coloca uma coisa que é do seu interesse e não foge muito do profissional, entendeu? Tem gente que coloca que é mais voltado para designer de jogos, né? Coisas relacionadas a jogos, então não tem problema. Ela só não pode ser uma foto que fique mal posicionada com a resolução ruim, porque pega um pouco mal. Sobre a foto de perfil, a minha foto, tipo assim, é mais descontraída por causa do estilo e da cultura da empresa que eu trabalho. Então, por exemplo, essa é uma foto que foi tirada dentro da VUP, tá? Só que você pode colocar qualquer tipo de foto, só que vai um pouco da noção, assim, por exemplo, é importante você estar sorrindo. No caso, eu estou semi-sorrindo na foto, mas é porque eu não tô de aparelho, então eu não curto muito ficar Muito sério. expondo isso. E também não tem problema, só que, por exemplo, foto com um copo de cerveja, essas fotos cortadas, que dá para ver que a foto é cortada, a gente não indica muito, porque não é muito legal. A ideia é você sempre ter uma foto no LinkedIn para a pessoa te humanizar mais rápido, sabe? Ver que você é uma pessoa ali, que você está ativa.
porque às vezes, quando a gente encontra um perfil de um profissional no LinkedIn e não tem foto, e às vezes não tem nada completo, a gente, tipo assim, não vou nem abordar, essa pessoa não vai me responder, entende? Porque dá uma sensação que você é uma pessoa que não está ativa nessa rede, né? Sim. Bom, então vamos lá. O nome é muito importante, o nome e o sobrenome. Embaixo, coloca o teu cargo e, por exemplo, você quer trabalhar como front-end, sei lá, ou back-end. Você pode colocar, mas coloca as tecnologias do lado. Eu não aconselho você querer trabalhar, tipo assim, sei lá, front-end, back-end, DevOps, Full banco de dados, stack. colocar tudo. Não coloca tudo, porque quem quer tudo não quer nada. Então, tipo assim, coloca aqui exatamente o que você quer fazer. Se você está aberto a qualquer tipo de oportunidade, ou você quer só a primeira, você vai falar isso lá embaixo. Você não vai falar isso aqui, tá? Porque quando eu vou procurar uma pessoa, quer ver? A gente procura as pessoas através de busca booleana no LinkedIn. Então, a gente usa aspas. Eu vou procurar uma pessoa React, por exemplo. Então, aqui, ó. Filter React, React Native na frente. A gente filtra assim. Então, é muito importante você ter o seu perfil com as tecnologias expostas, porque eu não vou divulgar desenvolvedor ou desenvolvedora front-end, entendeu? Eu vou procurar, tipo assim, pela tecnologia que a minha vaga quer. Porque se eu procurar só, por exemplo, full stack, vai ter várias tecnologias Sim. de back-end e de front-end, não vai fazer sentido nenhum a fazer esse tipo de busca. Então, por exemplo, tá vendo? Vários perfis que tem React aqui. Então, é muito importante a gente colocar logo embaixo do nome as tecnologias que a gente quer trabalhar, porque isso já poupa tempo do recrutador para a pessoa achar o seu perfil. Então, coloca o seu cargo, a tecnologia que você trabalha, tá? A cidade também é muito importante. Sobre, eu acho importante você colocar o máximo de informações sobre vocês. Então, vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu sou uma profissional que trabalha com IT Recruitment, só que eu estou estudando desenvolvimento, front-end. Então, eu vou colocar informações para o mercado ver o que eu estou estudando e que eu estou, tipo assim, num momento de transição de carreira, por exemplo. Então, por exemplo, ó, apaixonado por inovação, pessoas de tecnologia, entusiasta front-end. E aqui é tudo que eu estou fazendo para comprovar o fato de eu ser, por exemplo, uma entusiasta front-end. Então, eu estou cursando, sei lá, um tecnólogo, eu estou fazendo um bootcamp, eu estou estudando para tirar uma certificação, já dei um curso. Então, coloque aqui tudo que você tem que pode te dar benefícios, né? Então, por exemplo, sei lá, fiz uma monitoria na universidade no projeto tal, sou aluno, sei lá, do Bootcamp da Rocket City, sou aluno da Alura, fiz esse curso. A gente vai repetir isso aqui embaixo, sim, só que o sobre é a primeira coisa que você bate e lê, tá? O bom é de recruta ler o perfil todo. Então, se você quer estar na empresa massa, você pode ter certeza que a pessoa vai ler o seu perfil todinho. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer o ranking de uma pessoa, eu olho tudo. Eu olho até as publicações que ela faz, para ver o que ela comenta, para poder ter um assunto para deixar ela confortável durante a entrevista, entendeu? Então, é o momento que você tem que ter todas as informações possíveis, tá? Então, aqui, ó, em destaque. Em destaque, você coloca algumas publicações suas, por exemplo. Você publicou alguma atividade no LinkedIn, sendo um artigo, uma enquete, qualquer coisa. E você quer que a pessoa ache isso logo de cara. Então, você coloca em destaque na publicação. Entendeu? Igual, por exemplo, nessa publicação minha aqui, eu fiz um post para explicar para todas as pessoas que têm interesse a fazer uma busca melhor no LinkedIn, o que é uma busca booleana. E aí eu cliquei aqui e coloquei, eu vou remover aqui para mostrar como é que faz. Destacar no topo do perfil. O que significa isso? Significa que quando a pessoa for no meu perfil e olhar em destaques, essa publicação que eu achei que foi interessante está aqui na frente. Então, se você é uma pessoa desenvolvedora
que gosta de postar um pouquinho trechos do seu código, né, e falar o que você aprendeu, falar do curso, falar de um meetup que você foi, de um bootcamp, de um hackathon que você participou. Então, faça isso, porque isso chama super atenção, tá? E aí, emendando nesse assunto, eu sei que existem pessoas que são mais tímidas e não gostam muito de se expor nas redes sociais, mas é muito interessante que você mostre o seu trabalho, principalmente se você está em transição de carreira, né? Para você ser visto, tipo assim, ó, essa pessoa que está estudando desenvolvimento front-end, ela está fazendo bootcamp, ela aprendeu isso, aprendeu aquilo. Então, isso te dá um pouco de visibilidade entre os recrutadores, né? E te dá mais chances deles agendarem uma entrevista mais rápido com você, né? Por ver o seu conteúdo, te acompanhar e tal. Bom, um pouco sobre as atividades. A gente sabe que nas atividades, eu costumo dar uma olhada, tipo assim, visualizar. Eu gosto de ver, tipo assim, se a pessoa tem algum artigo, se ela tem um perfil no Medium ou não, compartilha por aqui, que tipo de publicação que ela faz, ou se ela é uma pessoa mais reservada. Lembrando que você não é eliminado se você não publicar nada no LinkedIn, tipo assim, juro pra você não é. Mas é muito legal você ver uma pessoa que é ativa, que gosta de compartilhar, por exemplo, os projetos, porque já encurta um pouquinho a linha, né, de observar um pouquinho as skills técnicas que essa profissional vai ter, né? Eu gosto de olhar documentos, se a pessoa pôs o currículo aqui, só que eu tenho uma visão bem específica sobre currículo, que o LinkedIn é uma plataforma onde o perfil é o currículo. Então, para mim, eu não preciso pedir o currículo da pessoa, né? Porque ele já está aqui no perfil. Por isso que a gente precisa preencher o perfil o mais completo possível. Que aí você só salva em PDF e envia para a empresa. Tá? Bom, então, o que aprendemos aqui? Importante a gente colocar a stack, por exemplo, você quer front-end? Beleza, pode pôr front-end, mas você quer trabalhar com React, Vue ou Angular, por exemplo? Coloca aqui do lado, né? Então, isso é importante, igual principalmente com Angular, né? Tem AngularJS, depois 6+, e tal, né? Que o JS é diferente das outras versões. Então, coloca isso aqui para ficar até mais fácil também, tá? Informações de contato. É muito importante, se você tiver página pessoal de portfólio, GitHub, algum canal no YouTube, alguma comunidade, qualquer coisa que você seja responsável, coloque aqui nas informações de contato. Porque as pessoas, elas vão ter acesso ao seu trabalho, né? E mais rápido, antes de ter aquela primeira abordagem. Então, você vai ser atrativo de todas as frentes, entendeu? Então, vamos lá. Sobre as experiências profissionais. Gente, não tem nada melhor de quando você ranqueia uma pessoa da área de desenvolvimento e ela tem bonitinho os projetos que ela trabalhou, quais foram as tecnologias e o que ela atuou nesse projeto. Então, é muito importante, por exemplo, eu trabalhei no projeto com React Native, só que, tipo assim, quando foi ver, você não trabalhou com React Native. Você trabalhou num outro ponto. Você fazia parte da equipe, mas você não pegou nem a codar. Não faz isso. Tipo assim, não coloca que você fez uma coisa que você não fez, porque pode dar muito errado no processo. Né? Você receber um teste que você não vai conseguir fazer e tal. Eu não recomendo muito você postar alguma tecnologia que você ainda não tem conhecimento de, tipo assim, desembolar, sabe? Fazer uma aplicação. Não fala que você já trabalhou numa aplicação de ponta a ponta se você não trabalhou, né? Então, deixa claro o que você pode ter aprendido no projeto ou não. Tenta colocar em bullet points também, que é mais fácil para ler a leitura. As pessoas costumam ter a leitura mais dinâmica, assim, entendeu? É melhor. Então, por exemplo, coloca o projeto, coloca no final tecnologias utilizadas, né? Isso é muito interessante. E faz isso com todas as experiências que você teve, sendo estágio ou não. Conta para a equipe, qual metodologia de projeto foi utilizada, sabe? Isso é muito atrativo. Um outro ponto que eu vou voltar aqui sobre é que hoje eu vi
uma coisa muito legal. Deixa eu ver. Tá vendo minha tela? Sim, tô tranquilo. É esse sobre aqui. Olha só para você ver que legal. Sou desenvolvedor web full stack .NET e Angular. Possui CNPJ para trabalhos PJ. Isso a pessoa colocou no sobre para quando o recrutador ou a recrutadora vê, entender que se não atender os requisitos do interesse dele, não precisa nem abordar. Tem gente que é mais diretona mesmo, né? Só que esse é um perfil mais sênior. Então, se você puder, igual, por exemplo, esse cara, né? Se você tiver algumas exigências e tal, igual, por exemplo, observações. Não trabalho com cotas ou culturado. Já na primeira mensagem, me procure passar localidades, requisitos e benefícios da vaga. Nunca informo meu salário atual, o último salário. Minha pretensão pode ou não ser negociável dependendo do cenário. Então, assim, existem pessoas desenvolvedoras que já colocam isso de uma forma bem direta para simplificar o trabalho do recrutador. Eu, por um lado, acho ótimo, né? Porque aí você já vê que, tipo assim, ó, a pessoa realmente não tem interesse, ela é mais prática. Se não atender esses requisitos, não adianta. Minha vaga que não atende, pronto, acabou, definido. Mas usa isso ao seu favor também para colocar as suas qualidades. Se você quer a primeira oportunidade ainda, se não teve a oportunidade, põe a mão na massa e quer uma chance, coloca que você quer uma chance. Por que você deve ser escolhido, né? Evite usar um termo clichê, esses termos clichês, né? Que é tipo, sabe aquelas frases que a gente coloca, se referir à terceira pessoa, tipo, Isabela é uma profissional muito dedicada, proativa, não. Isso é discurso pronto, sabe? Traga emoção no seu sobre, conta um pouco da sua história, se foi interessante para você, além do discurso que você fez, e por que você merece essa chance e por que você está disponível. Se você tiver um site próprio, já coloca aqui também, que é massa, porque fica bem visível. Às vezes, porque tem gente que não olha isso aqui na informação de contato. Entra no perfil e manda mensagem primeiro antes de olhar isso aqui. Acontece. Então, deixa mastigado aqui que também já te ajuda. Bom, então, sobre a experiência, coloca os meses, coloca o projeto, a equipe, o que você atuou e as tecnologias utilizadas. Eu acho muito interessante você fazer dessa forma. Sobre formação acadêmica, pode colocar, igual, por exemplo, na formação, no início eu tinha muita dúvida sobre formação acadêmica e licenças e certificados. Às vezes, por exemplo, beleza, mas eu fiz esse curso aqui do Free Code Camp. Isso é uma formação, eu coloco formações acadêmicas ou em licenças e certificados. Tudo que tiver, por exemplo, diploma, universidade, graduação, né? Especialização, mestrado, essas coisas, é formação acadêmica. Esses cursos menores, eu prefiro colocar em licença e certificado. Então, eu coloco aqui. Tá? Tem muita gente que pergunta também, Isa, eu tenho que ficar postando igual esse povo faz, que eu tirei um certificado? Se você não vê necessidade, não precisa, porque se eu entrar no seu perfil, eu vou ver que você tem certificado disso, daquilo outro. Provavelmente eu vou dar uma olhada no seu GitHub ou outra ferramenta, se, por exemplo, porque eu sei que tem algumas certificações que tem projeto, igual, por exemplo, eu sei que toda certificação do Free Code que tem, você tem que fazer no mínimo 4 projetos, então eu vou procurar no seu portfólio onde estão esses projetos, para ver se você fez realmente. Outra coisa, é muito importante você postar só o que você fez. Se você comprou um curso, você está na metade, não coloca ainda que você terminou, que a pessoa vai procurar indícios que você terminou através de um projeto. Isso pode pegar um pouco mal, sabe? Você pode colocar aqui, igual, por exemplo, tem 2 cursos que eu estou fazendo e eu não terminei. Aí eu coloquei no meu sobre, que é tipo assim, essa outra certificação, esse bootcamp da Udemy e essa certificação de JavaScript, por exemplo, no Free Code Camp. Então, você põe no sobre o que você está fazendo e licenças e certificados o que você já fez, o que você terminou, né? Que se a pessoa quiser visualizar a sua credencial, o seu certificado, é só clicar aqui que vai aparecer. Então, tem cursos que não precisa, né? Igual, por exemplo, esse aqui, alguns outros aqui também não precisa. Mas a ideia é que você só coloque que tem conhecimento em pontos
que você realmente terminou, fez algum projeto, né? E aí isso entra muito com essa parte agora de competências e recomendações, né? Porque, por exemplo, inglês, recruiter, aqui tem algumas linguagens de programação, né? Então, por exemplo, as pessoas, a gente olha muito isso aqui, ó. O que é isso aqui? São as pessoas que entraram no meu perfil e votaram e me recomendaram por essa competência. Então, é muito legal, às vezes, você fazer uma rede com seus amigos, pedir para eles te recomendarem se você tiver conhecimento. Depois você pode olhar um perfil mais sênior, assim, que atua, eles têm muita Sim. recomendação. E isso é uma coisa que a gente olha muito, por exemplo, a gente vai olhar aqui na tecnologia para ver se alguém votou. É lógico que se ninguém te recomendou, não tem problema. Mas você tem GitHub? Você não tem GitHub? O GitHub tá fácil? Não tá? Dá para ver pelo seu LinkedIn que eu vi os seus projetos? Porque, tipo assim, na hora que a gente tá fazendo hunting, é assim. A gente aborda várias pessoas entram em contato com a gente. Se eu tô olhando o seu perfil tá incompleto, e me chama aqui agora, uma pessoa que tem um perfil completo, tudo na mão, às vezes a pessoa não vai terminar de olhar o seu perfil e vai insistir para você mandar os seus dados e os seus projetos, porque tem outra pessoa que foi proativa, que preencheu o perfil completo, os projetos estão amostras e ela já está disposta a você conversar com ela agora, por exemplo, se você quiser. Então, ela vai sair na sua frente. Então, por isso que é muito importante a gente focar nesses pontos. Parece coisa boba, mas não é, viu, gente? Porque, por exemplo, igual são as entregas, né? Sim. É, a nossa sprint é apertada também, entendeu? Então, assim, a gente tem prazo, né, para poder fechar as vagas. Então, por exemplo, é lógico que a gente vai dar preferência para perfis mais completos, entendeu? E aí, com o tempo, que se a vaga não for fechando ou a vaga do cliente não for tão atrativa, aí que as pessoas que têm um perfil não tão atrativo vão entrar no radar. E aí você vai querer esperar isso acontecer, sabe? Até quando? Você está perdendo várias oportunidades. Então se liga e completa o LinkedIn. E é uma coisa de consistência também, né? Vocês com certeza percebem quem está mais frequente, quem tem todo o cuidado de manter um perfil ali completo. Não é uma pessoa que quer se expor, mas ela está em busca de uma oportunidade e ela consegue deixar isso bem clara de uma forma sem ser agressiva. Ela posta o que ela faz, uma conquista nova, igual você disse aí. Essa questão também da recomendação, você trabalhou com algum amigo, você pode pedir um feedback para te avaliar. Se o feedback não for tão assim bom, né? No caso, se ele percebeu que você não conseguiu atuar muito bem, você pode passar por um treinamento e depois pedir outro feedback. Então, isso é legal. Eu tenho duas perguntinhas que é sobre o perfil mesmo. Uma é, e quando uma pessoa que nem nunca te viu, nunca trabalhou com você, vem e te recomenda? Tipo, clica no seu maisinho lá e você ganha mais um na É o competência. que mais acontece. É o que mais acontece. Só que normalmente a gente acaba pesquisando, sabe? As recomendações. Sim. Por exemplo, eu olho, igual, no meu perfil tem um tanto de gente que eu nunca nem troquei uma ideia que me recomendou. Tipo assim, gente, sei lá, da Índia, sabe? Eu tô assim, mas tá rolando. Mas acontece. Só que isso não é um fator eliminatório, nem um fator decisivo na sua contratação, entendeu? É só um ponto que você olha mais. Sim. Mas a gente considera, eu olho, por exemplo, principalmente recomendação escrita, né? Quem que é aquela pessoa que escreveu? É tipo um colega de faculdade, é um colega de equipe, é um gestor? Aquele gestor também tem recomendação? Quem que é essa pessoa? A gente tem que revirar tudo, é um trabalho de. Que aqui na VUP a gente não, por exemplo, a gente não aplica teste técnico. Então a gente fala para o cliente assim, ó, quem vai fazer isso é essa recrutadora. Então eu tenho que buscar o máximo de insumo de Sim. informação desse ou dessa profissional possível, né? Então a gente olha através de recomendação. Eu pergunto se a pessoa tem um Stack Overflow, porque só o fato de você ter uma conta no Stack Overflow e fazer uma pergunta ou parar para responder alguém, você já tá assim Se uma envolvendo moral muito mais, né? boa. É uma coisa que leva tempo, principalmente se for responder perguntas, entende? Eu sei que, Isa, mas às vezes a gente nem precisa perguntar no Stack Overflow, é só você digitar no Google que alguém já deve ter feito essa pergunta, principalmente no início, assim. Sim.
É bom você ter uma conta, acompanhar ali para ver o que acontece. A gente pergunta muito também sobre comunidades, você participa, você é ativo, né? Por exemplo, se já contribuiu para projetos open source, uma coisa interessante, né? Se a pessoa, por exemplo, estuda e faz projetos além do trabalho, sabe? Porque para eu ver se é uma pessoa que realmente está estudando. Porque todo mundo fala que estuda, que lê, que faz isso, faz aquilo. A gente quer ver referência, assim, tá? Sim. Com o que você estudou, com o que você fez, o que você construiu, sabe? Isso é muito legal, assim. E pode ter certeza que a gente olha esse tipo de coisa. A segunda pergunta, e é uma coisa que eu escuto bastante também lá da galera da comunidade, vale a pena colocar o perfil em inglês? A descrição, o sobre, as conquistas, tudo em inglês? Depende, você quer uma vaga numa empresa. Você tá, tipo, por exemplo, depende do que você quer alcançar. Se você colocar o seu perfil em inglês, para mim, Isabela, você vai procurar ou vagas internacionais ou vagas em empresas que estão no Brasil que exigem um inglês fluente. Para mim é isso, assim, que isso vai te diferenciar. Mas se você não tem inglês fluente, não coloque o seu perfil em inglês. Não faz sentido, né? Traduzir Não tudo faz lá no sentido. tradutor, todo quebrado, e ter mais uma dor de cabeça, né? E uma coisa também, quando eu reparei, quando a gente estava falando sobre a foto da capa, é, eu creio que não seja legal pôr, mas eu já vi muita gente também, tipo uns gatos pingados por aí, que coloca foto dela mesma na capa, como se fosse um Facebook, alguma coisa. É raro, mas tem. E o que vocês acham disso, se algum dia encontrar uma cena dessa, alguma coisa do tipo? Eu não, assim, o perfil técnico é o que mais importa, num primeiro momento. Sim, Não me exclui, mas eu vou achar estranho. Uma coisa é você postar uma foto, por exemplo, dando uma palestra, porque tem gente que põe sim. a foto, a pessoa está no fundo dando uma palestra de longe. Beleza, aí já está de cara para mim que essa pessoa tem uma relevância na E comunidade. é uma Então, eu vou informação a pesquisar ainda mais, mais. né? Ela é uma É, foto que traz uma informação a mais. Agora, se é uma foto, sei lá, você tá num boteco, é uma foto só sua fazendo assim, isso não faz isso, é muito esquisito. E tem cliente, por exemplo, porque uma coisa é a gente VUP, a nossa forma de contratar, a gente trabalha com currículo cego, então a gente não importa com esse tipo de coisa, principalmente se a pessoa se candidatar na plataforma. Mas tem cliente que às vezes tem um perfil mais formal que não olha. Tem cliente que olha o Facebook, encontra, né? Porque a gente não manda nada disso, encontra o Facebook da pessoa lá e também hackeia tudo, entendeu? Então, assim, Sim. se você for uma pessoa de um perfil mais tradicional, quer trabalhar numa empresa tradicional grandona e mais quadradona, já deixa o seu Facebook também todo privado, porque pode saber que eles vão procurar. Então, assim, tudo depende do estilo da empresa que você quer entrar, sabe? Então, a sua comunicação, por isso que, por exemplo, eu acredito muito que não dá para você fazer um perfil para qualquer coisa. Não, o que vier, eu estou aceitando. Não, porque as pessoas têm muitos vieses inconscientes, estereótipos, pessoas acabam julgando as Sim. outras pessoas, e o perfil das outras pessoas, infelizmente, existe isso na nossa sociedade. Então, faz uma lista, né, das empresas que você quer, os valores, pesquisa essas empresas no Glassdoor, faz o hunting das pessoas, né, que trabalham lá e como que é o perfil delas, assim. E aí você constrói um perfil que seja interessante, baseado nisso, entendeu? Não para copiar o perfil da pessoa, porque vocês têm as stacks diferentes e essas dicas que eu dei servem para qualquer vaga. Mas para você personalizar, para ficar, por exemplo, sei lá, o perfil tem mais palavras-chave daquela tecnologia, então eu vou utilizar para a recrutadora me achar mais rápido. Eu vou adicionar todas as recrutadoras e os devs e eu vou entrar na comunidade que eu quero entrar nessa empresa, sabe? Sim. É muito comum. Tem muita pessoa desenvolvedora que entra em contato comigo e assim, Isa, eu sei que a VUP trabalha com consultoria de vagas, mas tem vaga de desenvolvimento na VUP? Eu falei assim, olha, infelizmente a gente não tem e tudo mais no momento. Tá, mas se um dia abrir, o que você acha que a gente precisa ter? Não tem problema nenhum. Quem aí te recruta vai responder na maior boa vontade, gente. O mercado está aquecido para vocês, Sim. entendeu? Então, se um deve vir para o meu lado e falar assim, o que ele tem que fazer para trabalhar aqui, é lógico que eu vou apresentar o melhor possível que eu vou ter para poder já deixar essa pessoa engajada, para poder facilitar o meu processo no futuro.
É lógico que existem pessoas de recrutamento que não pensam dessa forma, não fazem isso. Mas eu acredito que vocês têm que focar em empresas que fazem isso, sabe? Que tenham boas Sim. práticas, que tratam todas as pessoas de forma humana. Mas aí vai dos valores, né, das pessoas, assim, o que elas estão buscando. Que é um pouco daquilo de estudar a cultura da empresa também, né? Que você tem interesse, que você tá ali na busca. Igual, como eu tô aqui em BH, sempre quando eu tava estudando, eu pensava assim, olha, seria legal trabalhar em empresa X, empresa Y e empresa Z. Aí eu começava a fazer uns mapinhas mentais sobre, essa empresa aqui é assim, e a gente começa a mapear várias coisas importantes, né? Localidade, benefícios, tudo que vai agregar valor para você e tudo que você pode agregar valor também para a cultura da empresa. E essa coisa também de você ver pessoas que trabalham nessa empresa e começar avaliar um pouco as tecnologias que elas utilizam, avaliar um pouco a rotina, um post, um artigo, alguma coisa, é legal também porque você pega um pouco da cultura da empresa que essa pessoa trabalha. Porque quando a gente começa a trabalhar numa empresa que ela se preocupa com a cultura organizacional dela em si, preocupa com as pessoas, a gente começa a levar isso um pouco para a nossa vida pessoal também, do mesmo jeito que a gente contribui, a empresa contribui um pouco com o nosso desenvolvimento pessoal, e as nossas redes acabam que a gente começa a ter esse carinho, esse cuidado também, que pega um pouco da empresa. Então, geralmente, se eu abrir 10 perfis da VUP aqui, de profissionais da VUP, eu vou achar alguma coisinha ali que vocês têm em comum de levinho. Então, isso também é bem legal ficar atento nessas dicas, né? Dessa olhar mesmo, pesquisar, realizar a pesquisa das empresas que vocês têm interesse e ser ousado, né? Na medida do possível, ser ousado com todo respeito aí. Exatamente. E, gente, o recrutador é um vendedor. Então, assim, ele não vai virar para você e vai falar logo de cara todos os desafios, as dificuldades que você vai encontrar, seja no projeto ou na cultura, porque ele nem consegue fazer isso. Existem empresas que têm uma postura muito esclarecida e transparente que falam, olha, os desafios são esses, a gente tem problema com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. E os pontos positivos são esses. Mas essas empresas, elas têm um employer branding muito bem definido, é tudo Sim, muito amarradinho, sabe? Para eles conseguirem se posicionar dessa forma. Empresa nova não consegue, nem se ela quiser, entende? Então, a dica de ouro que eu dou também, se você está procurando uma vaga, te chamaram para o processo seletivo, entra no perfil da empresa e procura as pessoas antigas que já saíram, ou as novas, quanto tempo essas pessoas têm de empresa. Para você ver se a rotatividade é muito alta, as pessoas ficam mais de 6 meses, ou tem pessoas que têm anos de empresa já. Dá uma olhada em quanto tempo de existência que tem a empresa. Você consegue ver os sinais, além do Glassdoor, sim. sabe? Então, dá uma olhada sobre isso, chama outra pessoa de outra empresa. É lógico que a gente tem que vencer muita barreira da comunicação, a gente acaba ficando sem graça, né? Mas é um ponto para você observar também, né? Porque, querendo ou não, a pessoa que está recrutando, ela vai vender muito bem a empresa. Não que a pessoa vai mentir, ela vai falar as coisas dentro da realidade, mas ela quer atrair aquela pessoa para trabalhar, Sim. para participar do projeto, para ficar engajada. Então é importante que você tenha todas as suas dúvidas tiradas nesse momento. Então, e é um pouco da obrigação sua também de fazer as perguntas que você quer saber. Por exemplo, perguntas mais, por exemplo, sei lá, que eu já recebi. A vaga é CLT, mas quanto que é o desconto? Eu vou receber quanto líquido? Eu não vou chegar abordando a pessoa para a vaga e já falar assim, ó, seu salário bruto é esse, o líquido é esse, por causa de tanto desconto. Nem cabe, né, na Uhum. nota do LinkedIn. Então, é importante você pensar muito bem, né? Eu sei que é a primeira oportunidade a gente fica ansioso, a gente quer ter boas experiências, né? Mas, por exemplo, até para estágio, uma experiência ruim pode te atrapalhar um pouquinho no seu desenvolvimento, né? Sim. Aquele estágio que entra, que você fica jogado, que você não aprende, né? Ou aquela vaga júnior, você entra e aí você tem que fazer tudo, né? E você não tem oportunidade de aprender. Então, é muito importante que você tenha essa consciência de, tipo, aonde que eu quero entrar e conversar com as pessoas, além de ter um bom perfil, sabe? Eu acho que é uma boa dica para as pessoas não se frustrarem depois do processo. É lógico que a gente tenta ser sempre muito claro e transparente. Mas, por exemplo, a gente trabalha com consultoria, então o cliente me fala da empresa e eu falo da empresa para essa pessoa. Vou pesquisar e tal, mas no dia a dia, eu nunca estive no dia a dia daquela empresa. Então, a gente conta com o que a gente vê na Sim. internet, com o que a gente vê dos perfis. E na realidade pode não existir isso. Então, por isso que é muito importante
meio que o candidato ou a candidata fazer uma entrevista inversa, sabe? Perguntar sobre os principais problemas, os desafios, né? O que desmotiva aquela pessoa ou não. Sim. Teve uma vez que eu vim receber o cliente foi falar da vaga, só que aí o cliente acabou falando que ele estava desmotivado por causa disso. Então, você tem que ir futucando, sabe? Então é muito importante investigar. É, porque a comunicação ela é boa por causa disso, né? Ela vai evitar que vocês, recrutadores, que a empresa e que os candidatos eles percam tempo. Que o tempo é uma coisa muito valiosa e de acordo com que a gente vai crescendo, desenvolvendo na carreira, a gente percebe que a gente tem que valorizar melhor o nosso tempo. E eu tenho só uma questão também, porque direto a gente conversa lá na comunidade e eu acho que vocês devem ver bastante por aí. Vamos supor que eu fiz um estágio, 6 meses, um ano em uma empresa. Só que eu não fui efetivado nessa empresa e saí. E agora eu estou no mercado. Só que eu senti que eu aprendi muito nesse estágio e eu estou estudando por fora também e eu sinto que eu consigo ser efetivado, já ser contratado sem ser estágio, né? E aí vocês têm uma vaga, tá divulgando, tá procurando pessoas com o perfil dessa vaga, e você acha essa pessoa que acabou de sair de um estágio e que agora ela quer tentar entrar aí como um dev júnior ou algo do tipo. E vocês conseguem fazer essa migração? Vocês trabalham com esse perfil? Como é que funciona? Com certeza, tem que ter a vaga. Eu acho que depende da cabeça da pessoa que está contratando, Sim, né? Tem clientes, a gente já teve cliente que é aquele cliente, tipo assim, ó, para mim um júnior tem que ter 2 anos de estágio. Aí não, vai ser muito difícil. Mas tem um cliente, por exemplo, a gente já contratou uma pessoa que fez transição de carreira, não passou pelo estágio e foi direto, sim, entendeu? E conseguiu. Então depende muito da cultura da empresa, entendeu? Se é a empresa que é uma empresa que tem um foco em desenvolvimento, né, que não liga muito para alguns formalismos, né, em questão de formação e tudo mais, mas sim, se você provar no seu portfólio que você consegue trabalhar com mais autonomia, você tem chance sim. entendi. E a nossa área da tecnologia em si, eu não sei outras áreas porque eu estou mais dentro da questão tecnológica, a gente é muito aberto com isso, né? Às vezes a pessoa ela é de uma área, ela está estudando medicina veterinária e do nada ela viu um curso, gostou, um amigo mostrou, ela começa a programar e do nada ela arruma uma vaga e vai. Fechou. E às vezes você vai ver gente na faculdade no sétimo período que ainda não conseguiu entrar no mercado. E às vezes a gente não consegue entender isso muito bem na nossa área também, sabe? É aberto demais e nem sempre É, vai ser igual para todos, né? é Sim, projeto, porque, por exemplo, é projeto. Se eu pegar uma pessoa que está no sétimo período de uma faculdade X, e uma pessoa que não tem faculdade, só que o portfólio dela está super completo, eu estou vendo lá toda a evolução dela, tipo assim, começou com HTML, CSS, foi evoluindo, 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 evoluindo. E eu estou vendo na rede, ela participa das comunidades, já fez parceria, ela procurou ativamente fazer coisas sozinha, já sei o estilo de estruturação de código dela. Então ela passa na frente, sim. sabe? A gente não pode esperar, por exemplo, o estágio é para aprender, sim, mas não espere isso para buscar conhecimento. Porque as pessoas de tecnologia, tipo assim, a gente já tem aquilo que a pessoa é uma pessoa que quer aprender. Então, se ela quer aprender, Sim. ela está estudando e está fazendo alguma coisa por conta própria. Se ela não está fazendo, tem alguma coisa errada. E tem Entende? que casar isso com a faculdade, né? Igual eu, por exemplo, eu fiz 2 estágios em tecnologia antes de entrar na faculdade. Que era uma coisa que eu gostava tanto, então eu já cheguei a trabalhar com desenvolvimento web antes de entrar na faculdade. Aí quando eu entrei na faculdade eu vi que os meus estágios começou a ganhar um mais alto nível, encaminhando para a Júnior em si. Mas essa dica foi isso aí. Você tem alguma coisa mais para mostrar ou falar? Assim? Isso, eu acho assim que é muito importante a gente ter um LinkedIn completo, fazer publicações relevantes. Ah, muito cuidado, esse é um recado do coração. Assim. Eu sei que é porque eu vejo isso pega muito mal, e para qualquer área, assim. Às vezes acontecem uns debates mais calorosos sobre alguns termos de tecnologia, alguns termos Sim, de projetos, e assim, aí você vê aquela pessoa que está lá comentando no post do colega, às vezes ele não fez uma coisa muito boa mesmo, não.
Só que aí a pessoa fala assim, nossa, cara, seu código é horrível, que Sim, pode ter certeza que eu vou. Eu já vi isso umas 5, 6 vezes. Eu entro no perfil da pessoa e disse, não, mas essa pessoa aqui tem que ser maravilhosa, incrível, né? Pra ficar falando mal da outra pessoa. Então, tipo, você não tem esse tipo de postura, sabe? Nem se você for maravilhoso ou maravilhosa, incrível. você pode passar um feedback, Respeita né, para a vocês. pessoa mostrar onde que ela errou, como ela e além de mostrar que ela errou, é importante você falar que você está disponível para ajudar ela e mostrar um caminho também para ela corrigir o erro, ao invés de só criticar para aumentar o ego, que isso acontece muito mesmo. Se você quiser só criticar, não posta nada. Melhor. Porque desincentiva aquela pessoa e o seu perfil fica na reta como uma pessoa tóxica no LinkedIn. E Sim. a gente tá vendo isso muito ultimamente, sabe? E não é legal. E é uma coisa que eu tenho notado, só pra gente ir finalizando aqui também, é uma coisa que eu tenho notado também, que algumas pessoas têm trago alguma mentalidade mais do Facebook, do Instagram pro LinkedIn. E eu queria saber como que vocês aí do lado do recrutador, do lado que pensa nessa contratação de dev, pensa um pouco sobre isso. Igual dê palminhas para X coisa, coraçãozinho para tal coisa e tal coisa para tal coisa. Dependendo do assunto, é muito relevante, só que tem gente que não consegue pôr um filtro. Igual eu já vi muitas publicações também de mulheres reclamando que acham que. Alguns homens acham que LinkedIn é Tinder também, que chama para café desnorteado, uma coisa muito sem cabeça. Já aconteceu Sim. comigo, já aconteceu com as meninas. É E péssimo. isso é Não muito. faz isso. Gente, é muito recorrente. Não sejam esse tipo de pessoas em rede nenhuma, né? Pra falar a verdade. Eu E acho que as até no pessoas Tinder tem que ter o expõem, respeito. assim. Tem muita gente que está expondo mesmo. Tem gente Sim, que tem a consideração de cortar o perfil para não expor o perfil, né? Isso pode dar até um problema jurídico mesmo. sim, Mas não façam isso, porque a pessoa que às vezes você está ou cantando hoje ou falando mal hoje pode ser um gestor que vai tentar te contratar amanhã, sabe? E isso te prejudica. Eu acho assim que. Eu sou muito do. Se você não tem nada de bom para falar, não fale, se exatamente. cale. Então, eu acho que isso vale para a vida, assim, para qualquer área. Então é isso aí. Eu quero agradecer você por ter trago essas dicas, por ter falado abertamente sobre o LinkedIn. Eu tenho certeza que a galera vai gostar bastante. É, e eu vou estar passando um formulário também para eles deixar o feedback para vocês. Mandei para eles o link do site da VUP para eles acompanhar. Vou mandar as redes sociais também para eles ficarem atentos. E é bom também a gente que está no lado dev começar a entender um pouco o lado do recrutador para a gente fazer esse casamento mais tranquilo. E já que a gente já pesquisa pela empresa, por que não pesquisar também um pouco a mentalidade que o recrutador vem, entender um pouco mais? Para a gente também se preparar melhor, porque é bom que os dois lados que se casam e trabalham melhor. E é basicamente isso aí. Eu vou deixar você se despedir da galera aí e ficamos por aí. Gente, obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Estou aberta aos feedbacks. Se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, é Isabela Silva. Pode fazer pergunta, a gente está à disposição sempre para poder ajudar, tá? E cadastre na plataforma também da Volta, é Sim. gratuita, recebe várias vagas e tal, pede dicas, chama a gente. E aí a gente ajuda vocês. É isso. E já que você mencionou que a questão de cadastrar na VUP, geralmente tem muito público também que não é de BH. Isso vale para São Paulo, para os outros estados? Vale, a gente faz vaga para o Brasil todo, remota ou presencial. Aí, galera, Então, ó. Então é isso aí. Muito obrigado, tá. então, e até. De nada. Tchauzinho, gente.